por que vocês enfrentam problemas na empresa de vocês. Quando eu digo vocês, eu vou me incluir junto. Eu também enfrento esse tipo de problema na minha empresa. Então, vamos lá, né? O que eu queria falar? É muito comum, e aí eu ouço não só das empresárias, ouço também, principalmente quando eu faço seleção, as pessoas dizem assim, porque eu aprendi que os problemas a gente deixa em casa. Então, quando eu boto meu pé dentro da empresa, tudo fica lá. Enquanto eu estou aqui, eu só estou focada aqui. Quando eu vou embora daqui, eu deixo tudo da empresa aqui. Em casa também eu não penso sobre a empresa, eu consigo fazer essa separação. Daí, será que as pessoas conseguem fazer essa separação? O que vocês acham? Bom, muito provavelmente não. As pessoas não fazem essa separação. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos exatamente a mesma pessoa que vive em casa e que vive na empresa. Nós somos exatamente a mesma pessoa que sofre lá e sofre aqui. Tá, Ju, mas eu não deixo transparecer. Bom, agora é o ponto que eu quero falar. Acontece que, de fato, algumas pessoas, elas têm mais controle. E eu não vou dizer que controle é algo positivo nesse momento, né? Mas algumas pessoas, elas têm mais controle em deixar transparecer ou não os problemas. É como se algumas pessoas fossem mais autênticas, e aí apareceria com maior facilidade. E algumas pessoas, na verdade, elas são mais... Qual a palavra? Disfarçam melhor o que elas sentem. E esse disfarçar melhor não é algo que se faça propositalmente. Provavelmente isso foi uma defesa construída lá na infância. Então, quando a gente é pequenininho, olha, a Juliana agora vai pirar o cabeção, modo Juliana psicóloga, psicanalista ativar. Tá? Quando a gente é muito pequenininho, crianças, de forma geral, são muito autênticas, elas são muito espontâneas. Então, principalmente crianças pequenas, elas não sabem ainda o que supostamente elas podem deixar aparecer ou não, o que a sociedade julga como certo ou errado. E é muito comum no passado, agora não tanto porque tem todo um movimento de relações mais afetivas com as crianças, mas é muito comum no passado, as crianças elas foram muito reprimidas. Então, por exemplo, eu tenho a minha filha, ela tem 2 aninhos hoje, então estamos passando bem pela fase da adolescência, da infância, onde começam situações de não saber lidar com frustração, então muita birra, muito choro. E o que é comum ouvir das pessoas adultas ao meu redor? Ai, tu deixa ela chorar assim? Fala para ela ficar quieta. Ou, meu Deus, já tá fazendo birra. Ai, que teimosa. E não, ela não é teimosa. O meu marido, muitas vezes, ele fala assim, mas é normal essa criança se jogar no chão e fazer esse escândalo? Sim, é normal. Por que é normal? Significa que ela não tem controle emocional? Isso. Ela não tem controle emocional. Isso é ruim, né? Depende. Para adultos, sim. Isso é ruim no sentido que o adulto já deveria ter aprendido a controlar as suas emoções. Não reprimir. Vamos lembrar uma coisa bem separada da outra. Controlar significa fazer uso das emoções no momento adequado. Quando eu puder chorar, chorar. Quando eu puder demonstrar tristeza, demonstrar. Quando eu não puder, naquele momento, eu me recolho, entende? Mas não significa que eu não sinto. Uma coisa é ter controle, outra coisa é reprimir. Não posso chorar, não posso sentir tristeza, é feio ter inveja, é errado não gostar do outro, isso é repressão, isso é horrível, tá? Isso a gente deveria abolir completamente. Contudo, gerenciar as nossas emoções significa amadurecimento do nosso estado mental, né, do nosso ego. E poucos adultos conseguem fazer isso, é muito engraçado. Mas voltando à história da minha filha, então a minha filha, no auge dos seus 2 anos, quando ela quer, por exemplo, ontem eu coloquei uma camiseta nela, porque ela estava com frio, ela começou a chorar muito e foi para a rua pedir, dizer para o meu marido, me ajude, por favor, me ajude, chorando. E meu marido, mas o que aconteceu? Eu falei, eu coloquei uma camiseta nela, porque ela ainda não sabe o que é melhor para ela. Mas ela não gostou, então ela estava extremamente frustrada e estava esbravejando, mostrando o quanto ela estava frustrada. Dentro de casa é um ambiente super comum, super propício para ela demonstrar as emoções. Mas nós, adultos, muitas vezes, pouco entendidos de como gerenciar as emoções, a gente vê a frustração como algo ruim, como se o outro não pudesse ficar triste. Então, o adulto vai logo na criança e diz assim, para de chorar,
Não faz isso, tá tudo bem, tu só botou uma camiseta. E aí, quando essa criança, que um dia foi reprimida como nós, porque a nossa geração, minha e as outras gerações anteriores, nós fomos reprimidos, com certeza, né? Então, quando nós crescemos, a gente tende a não se conectar com as nossas emoções mais sofridas, mais mal vistas pela sociedade. E aí nós reprimimos essas emoções. E aí, por isso, olha a volta que eu dei para chegar no que eu estava falando. Por isso eu ouço os adultos, né, empresárias, funcionários, pessoal que eu faço seleção, os candidatos, chegando para mim dizendo assim, não, eu não misturo. Enquanto eu estou aqui, nada me abala. E lá também eu não misturo. Sim, a gente mistura, mas a gente reprime. Tá, Ju, se a gente reprime, a gente não sente. Sente. A gente sente, mas a gente não enxerga que a gente sente. Então, a gente pensa que tá tudo bem, que tá tudo controlado. Mas sinto informar para vocês. Só a gente que pensa que tá tudo controlado. O fato de eu reprimir a minha emoção não significa que isso não transpareça. E o outro enxerga que algo não tá bem. Ele pode até não enxergar o que de fato está acontecendo, porque a gente reprime, a gente está embotado, né? A gente guarda aquela emoção dentro. Então, o outro não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas ele percebe a mudança no comportamento da pessoa que reprime a emoção. Aquele comportamento fica mais ansioso, fica mais agitado, ou ele fica emburrado, ou ele faz cara feia. Algo transparece. Sempre, Ju, eu não acredito. Sempre. Sempre transparece, pode acreditar. Se tu não acreditar, faz um teste. Talvez não contigo, porque é mais difícil a gente se enxergar. Mas tu pode perceber. Qualquer pessoa do teu lado, daqui a pouco, quando tu percebe que a cara ficou feia, quer ver algo muito comum nos relacionamentos, né? Então, assim, a princípio tá tudo bem, não aconteceu nada pra mim, mas sei lá, meu marido fechou a cara. Eu pergunto pra ele, o que aconteceu? Nada. Acabou de transparecer. É claro que algo aconteceu. Ele só reprimiu e não se deu conta, mas algo aconteceu. E eu, que não estou dentro do corpo dele, não sei o que aconteceu na mente dele, na cabeça dele, eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi na hora quando o comportamento dele muda. Então vamos voltar lá do início. Eu quando venho trabalhar, nada dos meus problemas atrapalha o meu dia a dia, porque meus problemas ficam lá na rua. Não, mentira. Os problemas atrapalham sim. Se a gente tem problema lá fora e a gente vem trabalhar, os problemas atrapalham sim. E às vezes, se eu me emboto, se eu reprimo, pode ser que atrapalhe mais ainda. Como que isso pode atrapalhar? Eu vou contar para vocês algumas coisas. Algo muito comum, principalmente nas empresas, né? Eu vou trazer muita coisa misturada, mas aí qualquer coisa vocês perguntem nos comentários, se não ficar claro. Algo muito comum nas empresas. Temos a figura dos donos como hierarquicamente alguém com mais poder. Abaixo disso temos o nível gerencial, né? Se não tem gerência, fica os donos ainda nesse nível gerencial também. E abaixo nós temos o nível operacional, que são os funcionários que executam, digamos assim, que fazem a empresa girar, né? De forma geral, os funcionários que estão na parte operacional, que executam, eles acabam seguindo ordens da gerência ou dos donos, né? Empresas menores, às vezes, não tem gerência. Se vocês ouvirem minha filha ao fundo berrando, tá tudo certo. Como os donos, eles acabam tendo essa figura mais paternal, talvez, eu vou assim dizer, essa figura de maior autoridade, acontece que quando ele é questionado por alguém do operacional, dependendo como essa empresária está se sentindo, isso pode se tornar uma rixa. Vou explicar melhor. Algo que sempre eu falo. Discordar não é problema. A empresa ou qualquer relação só cresce, só se desenvolve, só progride, só melhora com discordâncias. Então, discordar é algo super positivo, principalmente num ambiente de empresa. Quando eu tenho um funcionário na base que discorda do superior, muitas vezes isso é mal visto. Por que é mal visto? Porque o superior, a princípio, sabe de tudo. Mas o funcionário que não discorda não faz o superior repensar.
E quando nós temos um superior que está afetado emocionalmente, que tem problema lá fora e acaba trazendo junto, porque ele acha que não traz, mas traz, um questionamento pode colocar esse superior na posição de tá querendo dizer que sabe mais do que eu? Tá querendo tirar a minha autoridade? Tu tá me provocando? Eu tô só trazendo ideias do como isso pode soar. Então, é muito comum termos rixas nas empresas, e isso pode acontecer de pares também, né? Colega para colega. Mas é mais forte ainda quando uma pessoa de um nível hierárquico menor questiona o nível maior. E aí a gente começa com os atritos, né? Então, um ponto já bem importante para a gente pensar. A rixa só existe não porque alguém foi questionado, mas porque quem foi questionado não está bem para ser questionado. Porque não tem maturidade emocional ainda para lidar com o questionamento do outro, porque não está conseguindo ouvir o que o outro está tentando dizer. E aí entra o que eu falei lá no início, o quanto os nossos problemas lá fora influenciam no nosso comportamento dentro das empresas. Nós, como empresárias, a gente vai ter problema o tempo inteiro. A gente está preocupado com o pagamento, está preocupado com falta de dinheiro, não está vendendo como deveria vender, ou tive um problema com o cliente, tive problema com o fornecedor, enfim. Problemas são vários. Se eu não estou me sentindo bem e eu recebo um questionamento, a tendência é eu achar que é mais um problema para eu resolver. E nós, nessa figura de autoridade, precisamos agir como líderes. Líderes não autoritários, mas líderes. Então, a gente precisa receber o questionamento, compreender o que tem por trás do questionamento, o que a pessoa está trazendo, o que está incomodando, e a gente precisa pensar de forma adulta, de forma menos emocional possível, emocional no sentido de não agir por impulsividade, de forma mais racional, então, falando, mesmo estando afetado pelos problemas, eu preciso, naquele momento, neutralizar o meu incômodo para conseguir ocupar o cargo de liderança que eu tenho. Ah, Ju, mas eu não ajo como líder na empresa, eu tenho um gerente. Ainda assim, tu está no topo, então tu é o líder maior. A gente precisa se dar conta que nós somos os... pensando no Titanic, né? Nós somos os comandantes do navio. Eu nem sei se esse é o nome correto, mas enfim, o cara lá que, né, guia o navio. Na hora que o Titanic bate no iceberg e ele precisa tomar várias decisões e aí o caos se instaura, ele é o cara que está comandando o navio. Ele não pode ser o primeiro, não, mas eu tenho cada gerente do seu cargo. Mas o gerente precisa ter uma figura de liderança, inclusive para acalmá-los, senão o caos se instaura. Então, eu sei que é mais pesado para a gente, é mais pesado para a gente. E aí demanda que nós tenhamos mais gestão emocional do nosso ego. A gente precisa ter mais controle da situação. Controle emocional e não disfarce emocional. Controle emocional e não embotamento ou repressão. Controle. Então, vamos lá. O que eu queria falar para vocês? Assim, eu acho que eu consegui contextualizar de forma geral. No mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo bem ansioso, um mundo de muita cobrança, e nós, mulheres, nós nos cobramos demais. De forma geral, as mulheres se cobram muito mais que os homens. Claro que tem homens que se cobram mais, tem homens que se cobram menos, tem mulheres que se cobram mais, se cobram menos, mas de forma geral, nós nos cobramos muito mais do que os homens, muito mais. Então a gente sente muito mais culpa, a gente acha que tudo é responsabilidade nossa, então a gente quer abraçar muito mais, né, as pessoas e as situações, e isso aumenta a nossa carga emocional, sem sombra de dúvida, o que nos deixa mais cansadas e estressadas. Tá, então boa parte dos nossos problemas, Ju, tá querendo dizer que a gente que carrega pra gente? Talvez, tá? Eu acho que a gente potencializa os problemas porque a gente quer resolver tudo de todo mundo. Então, aí já demonstra uma dificuldade de nos mantermos leves, de nos mantermos livres de toda essa cobrança, tá? Se eu pego aquilo que nem é meu, é porque eu já estou me cobrando, então eu já acho que é responsabilidade minha, eu tenho que pegar. Então, eu vou dar um exemplo bobo, assim. Quando eu comecei a trabalhar com meu marido, isso, nossa, muito tempo atrás, acho que em 2009, 2010, eu lembro que meu marido se queixava muito, assim, porque meus funcionários, eles não têm autonomia, não têm iniciativa nenhuma, ficou tudo parado lá, chega cliente, ninguém toma frente, é aquela coisa.
Aí eu lembro da situação assim, ó, nítida. Lá na pastelaria a gente tinha uma cozinha, hoje não é mais, mas era uma cozinha muito grande. E a gente estava sentado, estava encostado na parede bem no fundo da cozinha, bem lá no fundo. Até o balcão de atendimento, eu acho que dava, sei lá, uns 10 metros, 15 metros. Era uma distância grande, assim. E aí, quando entrou um cliente pela porta, o cliente estava caminhando em direção ao balcão e tinha uma atendente no balcão, uma distância de uns 10, 12 metros da gente. O cliente é uma distância de uns 15 metros da gente. Pois ele viu o cliente apontar, chegar perto do balcão e ele saiu numa velocidade. Ele correu até o cliente, ele atravessou, ele podia, né, correr os 100 metros rasos, ele ganharia. Ele voou, se arremessou até o balcão para atender o cliente. E aí a funcionária que estava ali esperou ele atender. Ok, atendeu tudo. E aí ele voltou e sentou lá e se encostou. A gente estava encostado numa máquina lá no fundo. Tu viu, ó? Se eu não saio correndo para atender, né, ninguém faz nada. E foi engraçado porque eu vi a cena, né? Então eu estava de fora, eu vi aquela cena. E eu não falei nada naquele momento, mas o que eu entendi? Como ele atravessou, não só ele atravessou a cozinha, mas ele atravessou o trabalho da cliente chegando com a atendente, provavelmente aquela atendente ou alguma atendente já tenha falhado em alguns momentos, o que deixou ele inseguro. Aí eu percebi que ele precisou atravessar esse trabalho, esse atendimento, porque ele estava inseguro, né? Que talvez não pudessem atender bem a cliente dele. E aí, como ele estava inseguro, o que ele fez? Ele tomou para ele aquela situação do atendimento. E depois de tomar a situação de atendimento, ele ainda reclamou. Tá vendo como eu tenho que atender? E é o que eu tô falando dessa carga. Ele não precisa atender. Ele podia deixar a pessoa atender. Mas aí, muitas vezes eu ouço isso, eu sei que tu deve ter pensado. Ah, Jô, mas se eu deixasse atender, talvez fosse perder cliente, ou talvez fosse atender mal, fosse atender de cara feia, porque eu vejo isso acontecendo o dia inteiro, então por isso que eu já vou lá e já resolvo. Isso, exatamente. Vocês têm que deixar os funcionários fazer o trabalho deles, porque se eles não fazem o trabalho deles, como eles vão ficar bom? Como alguém fica bom se eu sempre faço por ele? Vou dar um exemplo aleatório agora, mas vai fazer muito sentido. Pensa comigo. Com quantos anos uma criança normalmente caminha? Vou tomar o chimarrão. Com quantos anos uma criança normalmente caminha? 1 ano. Normalmente é por volta de 1 ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas enfim. 1 ano a criança caminha, certo? Então, se eu pegar essa criança que nasceu e ficar com essa criança 100% do tempo no colo, deitada na cama, deitada no carrinho, e não colocar essa criança no chão, quando for o dia do aniversário dessa criança de 1 ano, a criança que ficou 100% no colo, eu pegar essa criança e soltar no chão com 1 ano, ela caminha, gente? O que vocês acham? 100% do tempo a criança está no colo, na cama, no sofá. A criança não vai pro chão. Quando ela completa 1 aninho, eu boto ela no chão, ela sai caminhando. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Aposto que tu acertou essa pergunta, né? É claro que as crianças não caminham com 1 ano porque elas fizeram 1 ano. Elas caminham com 1 ano porque elas passam por todo um processo que normalmente termina ao longo de 1 ano. Esse processo às vezes pode ser mais curto e às vezes pode ser mais comprido, vai depender de como que é esse processo para a criança. O que faz a criança caminhar não é a idade, é o treino. O que faz o teu funcionário atender bem não é o tempo de casa, é o treino. O que faz ele atender bem não é a experiência que ele teve lá na rua, mas é o treino atendendo dentro da tua empresa, com a cultura da tua empresa, os clientes da tua empresa. O que faz ele ter autonomia é ele ter liberdade para poder caminhar, para poder se exercitar, para poder engatinhar, igual a criança. Se eu não dou liberdade para a criança e cerco ela não vai caminhar, ela não vai experimentar. E é igual para o funcionário. Aí, quando a criança chega com 1 ano de idade, eu digo, olha só, essa criança tem um problema. Essa criança nitidamente não caminha. Aí eu pergunto para vocês, o problema é da criança ou o problema é dos pais que cercaram ela e não deixaram ela caminhar? O assunto nem era sobre isso, mas agora eu já trago essa reflexão para vocês. O quanto os funcionários não têm autonomia, não têm iniciativa, é por culpa deles
ou é por culpa de você, empresária? Eu chutaria que a culpa maior é tua. Eu diria que 90% das empresas, 98% das empresas que eu atendo, quando tem problema de falta de iniciativa, tem a ver com a empresária que é centralizadora. Talvez não com todo mundo, porque a centralização tem a ver com confiança. Se eu não confio, se eu não me sinto segura, eu tendo a controlar mais. Então, pessoas que geram mais insegurança na gente, a gente tende a não deixar a pessoa fazer muito. E aí a gente trava. E aí esse é o ponto que eu quero chegar. Se eu não me sinto segura com aquela pessoa específica, eu não chego para a pessoa e digo assim, fulana, olha só, eu não me sinto segura ainda com o teu jeito, então eu preciso te treinar melhor. Não, a gente acha que a gente tem que confiar nas pessoas e dizer que confia, apesar de eu me sentir insegura, de eu achar ainda que eu não posso confiar nela. Então, o meu comportamento é de centralização, de controle do outro. Mas, na minha cabeça, eu digo, não, eu super confio, eu super dou espaço. Então, na verdade, eu estou disfarçando um sentimento que é de insegurança, porque eu penso, né, eu aprendi desde pequenininha que eu não posso ser insegura. Então, eu disfarço o sentimento da insegurança, acho que ninguém está vendo isso, mas eu me torno controladora, ou seja, está todo mundo vendo isso. E aí eu me torno controladora, o meu funcionário acaba não conseguindo aprender, porque eu controlo demais, ele aprende pouco, reforça a minha insegurança, porque ele vai errar mais. Então é um círculo vicioso. E aí, se esse funcionário vem e me diz assim, porque aí quando tu cansa, porque chega uma hora que a gente cansa de controlar, né? A gente está esgotado. A gente chega e cobra da pessoa aqui. Tá, mas por que tu não faz isso? E aí a pessoa, eu não faço porque eu não tenho espaço. Ah, pronto. A gente vira uns bichos. A gente vira um animal feroz, assim. Claro, tem gente que não vai reagir assim, mas de forma geral, quando a gente está no nosso cansaço, limite, no nosso esgotamento, se alguém fala algo pra gente, retruca a gente, justifica algo, a gente se levanta, porque a gente pensa, poxa, eu já tô todo esse tempo tendo que, né, suportar essa pessoa aqui dentro que não traz resultado. Ela ainda vem me questionar, aí vem assim a arrogância, vem a prepotência, vem o lado feroz. Gente, não tô falando que todo mundo lida assim, isso é um dos tipos de defesa que a gente traz lá da nossa casa, lá da nossa infância, quando a gente era pequenininho. E não tem nada de errado nós termos defesas. O problema é a gente não ter controle de quando a gente pode ou não usar as defesas, tá? Aí a gente retruca a criança, não pode fazer birra. Mas esse é o momento de raiva, que a gente faz de conta que não tá sentindo. É um momento de birra nosso. E sim, a gente se descontrola. Ok, a gente não vai ter controle 100%, né, da nossa, digamos assim, dos nossos impulsos mais emocionais, mas a gente precisa treinar esse controle. Então, se a gente tem explosões a cada, sei lá, 3 dias, que a gente controle para ter a cada 2 dias,8, 2 dias e meio. Então, a gente precisa ir controlando esses impulsos de querer explodir. Porque muito provavelmente o que a pessoa está nos trazendo é verdade. Se não é a verdade absoluta, é a verdade dela. E a verdade dela, pode ter certeza, sempre tem algo que a gente motivou ela a achar aqui. Sempre. O que eu queria dizer, né? Quando um funcionário vem e nos cobra, nos questiona, ou justifica a atitude dele que não é a melhor atitude. Vou dar um exemplo. Um funcionário não atinge meta nenhuma, não está indo bem, não está tendo um bom desempenho. Quando eu vou lá e cobro esse funcionário, mesmo que seja da melhor maneira, a tendência do ser humano, e, vamos lembrar, todos temos dificuldades emocionais. Quando a gente toca em algo que machuca a gente tende a se defender. Funcionários, eu vou falar funcionários não para menosprezar, tá? Mas pessoas com menos maturidade emocional tendem a progredir menos. Deixa eu tentar melhorar a minha fala. Eu não quero que soe algo ruim, mas é bem de fato o que acontece. Pode parecer que não, mas o que nos torna prósperos não necessariamente de dinheiro, mas prósperos de resultado, de satisfação, de buscar aquilo que a gente acredita que é o que vai nos fazer bem. Quando a gente se mantém nesse movimento de busca, a gente precisa ter cada vez mais controle emocional.
Quanto menos controle eu tenho, mais eu justifico, mais eu me defendo, menos eu progrido. Não sei se deu para entender. Normalmente, funcionário comparado a um empresário, ele progride menos. Porque os funcionários que progridem mais acabam buscando cargos maiores e, quiçá, já abrir as suas empresas ou estão em cargos muito bons que pagam muito bem. Então, eu vou pegar os funcionários que estão com desempenho baixo. E não quer dizer que todo mundo está com desempenho baixo e não tem maturidade emocional, não. Mas eu vou pegar as pessoas com desempenho baixo por causa da falta de maturidade emocional. Tá? Porque às vezes pode ser um problema, uma situação específica, né, que acaba baixando o desempenho e acontece. Mas as pessoas que têm um desempenho baixo por problemas de gestão emocional sua. Quando tu vai lá e cobra, ele vai se defender. E aí ele vai justificar 1000 coisas. Ele vai dizer, não, mas isso é aquilo, mas isso é aquilo outro, isso é aquilo outro, porque tu tá errado, porque a empresa é ruim, porque as metas não estão isentando da responsabilidade dela. E isso, de alguma forma, nos incomoda. Algumas pessoas vão ficar com raiva, outras vão ficar mais tristes, vai depender do jeito que tu lida com isso. Mas, de forma geral, nos irrita. Então, quando tu vai lá e cobra o funcionário e ele começa a dar muita volta e justifica muito, a tendência é que isso te incomode, te irrite. E aí, como eu tenho problema lá fora e eu acho que eu vim aqui para dentro e esse problema não me afeta, eu passo por cima do que me incomoda, eu não percebo que aquilo me irrita, mas eu transpareço que aquilo me irrita. Como que eu transpareço? Porque eu começo a me defender também. E aí vira uma rixa. Aí tu fala pro funcionário, olha só, eu tava vendo teus números aqui, os teus números não tão bons, eu queria entender o que tá acontecendo. Não tá bom porque, olha só, porque aconteceu isso, porque aquele cliente, aquilo. Aí te irrita junto, porque tu não tá fazendo uma boa gestão emocional. Não tô falando dos clientes, tô falando de ti, desse comportamento. E aí vira caos, vira briga. Algumas situações, o funcionário, então já me demite, já peço as contas, é bem comum funcionário, quando ele questiona o empresário não sabe lidar com aquele questionamento. Se já se defende junto, já fecha o pau, o funcionário já diz, tô saindo. E às vezes é uma situação que a gente poderia controlar e muitas vezes é um funcionário bom, que não vale a pena perder, vale a pena desenvolver o lado mais emocional. E a gente acaba metendo os pés pelas mãos. O funcionário pode meter os pés pelas mãos. A gente não pode. O barco é nosso. A gente está gerenciando o caos. Ele pode fazer o que ele quiser. A gente não pode. Sempre que houver uma rixa, uma briga, uma discussão, um duelo de quem está certo e de quem está errado, e tu ter o ímpeto de dizer para a pessoa que ela está errada, tu precisa entender isso, pode sair dessa posição. Provavelmente tu está na tua defesa. Como que a gente deveria agir? A gente tem que ceder. Ju, como, Ju? Tu é espiritualizada? Como que tu faz isso? Não faço. Eu caio na provocação também. Eu sempre caio na provocação quando eu não estou atenta. Então, antes de entrar numa discussão, ou se a discussão me pega desprevenida, eu sempre respiro fundo. Se eu dou conta naquele momento, eu falo. Se eu não dou conta daquele momento, eu encerro a discussão. Vamos parar, não é o melhor momento da gente falar agora. E a gente vai voltar nessa conversa depois. A gente consegue sair da situação. E aquela discussão, ela vai se encerrar. No outro momento, quando os dois estiverem, né, os dois lados estiverem sem usar as suas defesas, racionalmente vão conseguir resolver aquele conflito. O problema é que a gente fica disputando o ego. Quem tá certo, quem tá errado, quem manda, quem não manda, quem sabe, quem não sabe. E ali é que mora o perigo. Então, como que a gente tem que fazer? Não cai na provocação. Não entra na defesa. Entrou na defesa, sentiu que se afetou emocionalmente, sai da situação imediatamente. Sai da situação. Pede desculpa para a pessoa. Não vou conseguir falar agora, não tô legal, não quero entrar dessa maneira, tu não merece que eu fale contigo de uma forma que não seja profissional. Sai da situação. Primeiro momento. Saiu da situação, agora eu tenho uma notícia ruim que tu não vai gostar. A responsabilidade é tua pelo mal-estar dele. Responsabilidade, não culpa. A culpa ele vai trazer de casa, o problema dele, de fato, que está acontecendo. Pode ter coisa assim dentro da empresa que está afetando também, mas a responsabilidade daquele mau gerenciamento emocional, daquele profissional que não está desempenhando bem, é tua responsabilidade. O que precisa ser feito, então? Primeiro ponto, tá, tu saiu de cena, ok. Segundo ponto agora, tu precisa admitir para ti mesma que tu tá errado. Tu tá errado. Como, Ju? Mas eu não tô errado. Tu tá errada. Tu tá errada. Em algum ponto,
pode ter certeza que tu tá errado. Pode ser que o ponto que tu esteja errado foi o ponto lá atrás, onde tu não deu suporte para o teu funcionário para ele ter um desempenho melhor, tu só chegou cobrando. Pode ser que tu estivesse errado quando tu traçou uma meta inatingível que hoje teu funcionário está se sentindo frustrado. E aí ele não sabe lidar com a frustração direito, ele reagiu dessa maneira. Pode ser que tu esteja errada porque tu controla demais e ele não está conseguindo desempenhar a função dele. Então, primeira coisa, tem que admitir que tu está errada. Alguma coisa nessa situação tu está errada. Pode ter certeza absoluta. Se tu acha que não, traz para mim que eu vou te mostrar qual ponto tu vai estar errado. Sempre a gente está errado. Ju, então tu vai dizer que eu não sou boa, que eu sempre errei? Não, eu vou dizer que tu é humano e que a gente está aqui para aprender. Eu não quero dizer que tu está errada, que tu não serve. Eu quero dizer que tem algo ali que tu precisa aprender a fazer diferente. Toda situação difícil, de conflito, de rixa, sempre tem algo que nós empresários precisamos tirar de aprendizado. Se tu olhar a situação e disser assim, esse problema dele não é meu, tu vai ter problema ali na frente. E de novo, vai ser o mesmo problema. Então sai do pedestal, sai do salto alto. Primeira coisa, seja humilde. Admite que nessa situação eu tenho coisas a aprender. Ah, mas ele também tem. O problema é dele. O problema é dele, não é ele que está sentado na minha frente assistindo esse vídeo. E se tu não quer aprender, já desliga o vídeo e vai embora. Eu já devia ter dito isso antes, na verdade, lá no início. Mas não é ele que está na minha frente. Isso eu ouço muito no consultório também. Ah, mas é meu marido que erra. Ah, mas é meu filho que erra. Ele que deveria estar aqui. Mas não é ele que está aqui. Quem está aqui é tu. Então, tu precisa aprender o que tu precisa fazer. O que o outro erra ou deixa de errar não pode afetar o teu desempenho, o teu progresso. Até porque, não, Ju, mas a pessoa ainda assim não está lidando bem. A pessoa não está desenvolvendo bem o trabalho dela. Ótimo. Lembra que tu é a comandante do navio? Então, tu vai sair daqui desse vídeo, tu vai pedir desculpa para a pessoa pela situação causada e tu vai dizer assim, olha, no momento eu preciso que entregue isso. E talvez eu não esteja conseguindo ser tão clara ou tão efetiva. Então, por esse motivo, não faz mais sentido a gente continuar a nossa relação. Ou, tudo bem, não vai falar tudo isso, tu vai simplesmente demitir a pessoa porque estamos passando por um problema de custos, infelizmente a gente está passando, e não está vindo o retorno daquela pessoa, né? As vendas não estão sendo atingidas, enfim, meta. Então, tu precisa desligar. É tua responsabilidade tirar quem não te traz resultado. Isso não significa que a pessoa é boa ou ruim, só significa que dentro da tua empresa, naquele cargo, ela não está desempenhando bem. E pode ser que a culpa seja tua, pode ser que tu não deixe ela desempenhar bem. E aí, como que tu vai saber isso? Bom, aí é coisa para outro vídeo, mas dá pra gente saber também, tá? Mas é tua responsabilidade. Ah, mas não tá dando certo, ele também errou. É, mas se ele errou ou não errou, o problema é dele. O teu erro é manter pessoas que não desempenham bem dentro da tua empresa. E aí tu não vai ter resultado, e aí tu vai dizer, ah, tu vê, meus funcionários não são bons. Não, tu não tá sendo uma boa líder. Tu é que tá errando. Faz sentido isso? Então, primeiro ponto, se afasta do conflito. Emocionalmente se afasta e fica bem. Ficou bem? Segundo ponto, tu precisa ser humilde para entender onde tu está errando. E o terceiro ponto, vai lá e corrige o erro. Simples. Precisa encerrar a situação de uma forma que gere o bem para ti e para a pessoa. Sem querer mostrar que o outro está errado, sem querer tirar valor do outro, sem querer apontar o dedo. E muitas vezes a gente tem essa necessidade porque a gente se sente afetada como se a gente tivesse errado. E não, eu não posso estar errado. Pode estar errado, é um treino, a gente está errado. Se o meu resultado não está bom, é porque eu estou errada. Eu estou errada em manter pessoas que não me trazem o resultado que eu quero. E aí a culpa é minha. Fecho o vídeo por aqui hoje. Sei que não foi um vídeo fácil de ouvir, provavelmente muita gente abandonou. Quem ficou até aqui está de parabéns, porque é um vídeo que toca no nosso ego. Emocionalmente é um vídeo bem desconfortável, mas é um vídeo que te coloca na responsabilidade de garantir o resultado que tu quer. O resultado que vai vir não depende do outro, depende de ti. Tu é que decide quem é o outro que está ali para te trazer resultado. Lembra que tu está no topo, certo? Fechou? Obrigada pela participação e até mais.